Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à leitura orante da Palavra de Deus. A Léxio Divina, que nos ajuda com o seu método a podermos experimentar todo o poder e a profundidade que a Palavra de Deus tem para orientar a nossa vida. A Palavra de Deus é capaz de inspirar as nossas boas ações, as nossas boas atitudes. Ela que nos ajuda a cada dia, pelo seu poder, pela sua força transformadora, a transformar a nossa vida, a transformar a nossa realidade e a transformar o mundo inteiro. Que maravilha, né, irmãos? Você tem experimentado nesses dias o poder da Palavra de Deus na sua vida? Então ajude com o seu testemunho, coloque nos comentários, ajude compartilhando, curtindo, escrevendo no canal. Essa é a maneira que nós temos atualmente nesse tempo de confinamento para podermos exercitar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa prática e, nesse caso específico, o amor que nós temos pela Palavra de Deus. Bendito seja o Senhor, né? Hoje é quinta-feira, 2 de abril. Estamos na quinta semana da Quaresma, no finalzinho desse tempo da Quaresma. E vamos hoje dar sequência ao capítulo 8 do Evangelho de São João. Temos lido, refletido e meditado ao longo desses dias sobre o capítulo 8 de São João. Hoje é João 8, 51 a 59. Pegue a sua Bíblia então, separe os seus 15 minutos, escolha um lugar tranquilo e calmo e principalmente entre dentro do seu coração, para que dentro do seu coração a gente possa experimentar juntos a efetividade da presença de Deus em nós. Vamos começar? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai o nosso coração. Meus irmãos, eu vou, antes de fazer a leitura, retomar a reflexão de ontem, o texto de ontem, para a gente poder dar sequência e compreender e aprofundar naquilo que a proposta da liturgia da palavra tem para cada um de nós. O que nós vimos ontem? Vimos ontem a respeito da liberdade. A palavra de Deus vem nos dar a liberdade, vem nos libertar para aquilo que nós somos. E o que nós somos? Imagem e semelhança de Deus, Filho amado de Deus. Só experimentamos plenamente a liberdade quando somos aquilo que nascemos para ser. Na essência, imagem e semelhança de Deus e principalmente no texto de ontem, filhos de Deus, filhos de Deus. E aí a sequência, o texto de hoje vai nos indicar um caminho para essa libertação. Um caminho para essa liberdade, um caminho para que possamos realmente viver como filhos de Deus. Vamos lá então? É a primeira parte, a leitura do texto, em que vamos perceber o que o texto diz. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Vou pegar a minha Bíblia, você pegue a sua, e vamos fazer a leitura do texto sagrado. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte?
Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Vamos fazer uma pausa na leitura, como fizemos ontem, e perceber que a tensão está se aprofundando entre Jesus e aqui agora os judeus. Mas Jesus logo no finalzinho vem dizer então aquilo que a gente estava refletindo. A chave para sermos aquilo que nascemos para ser está no conhecimento de Deus. No conhecimento de Deus. A palavra de Deus mesmo nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento do Pai. E aí a gente pode já se perguntar, como crescer no conhecimento do Pai, no conhecimento de Deus? Pelas práticas espirituais, como propomos no projeto Amigos de Deus, rosário, adoração, sacramentos, Léxio Divina? Sim. Pelo estudo, vamos estudar a Bíblia, a teologia? Sim. Mas principalmente, nós crescemos no conhecimento de Deus através da graça, da experiência com o Pai. A experiência com o Pai nos ajuda, nos leva a viver a experiência de filhos. E aí volta aquilo que nós somos, filhos de Deus. Como ser filhos de Deus? Conhecer o Pai, conhecer a Deus. E o próprio texto nos fala, no entanto, não conheceis. E aí vale uma pausa, uma reflexão, uma pergunta para a gente pensar sobre a imagem do Pai. A imagem do Pai do céu. Que muitas vezes e tantas vezes é uma imagem deturpada. Porque trazemos ou refletimos na imagem do Pai do céu a imagem do nosso Pai da terra. E por isso a imagem de Deus que nós temos traz as qualidades tantas vezes do nosso Pai. É provedor, orienta, dá o afeto, dá o carinho, dá a vida. Mas tantas vezes refletimos na imagem de Deus uma severidade, um Deus que está nos observando sempre para nos condenar, que proíbe, que tira a nossa liberdade. E o que é pior, um Deus que tantas vezes, temos a imagem de um Deus que tantas vezes vai contra a nossa felicidade. Tudo que nós gostamos é ruim, tudo que eu gosto é ruim. Isso é diabólico desde o princípio do Gênesis. Essa imagem de um Deus que é contra o meu bem-estar e o meu sucesso. E tantas vezes essas imagens infantis que nós trazemos causam uma barreira para que nós pudéssemos experimentar realmente quem é o Pai. Vamos seguir com a leitura? No versículo 56. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou.
Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui claramente Jesus manifesta a sua identidade divina e aponta e se coloca como aquele que conhece o Pai. E por isso mesmo, porque conhece o Pai, ele é capaz de nos revelar o Pai. Ele fala para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, qual que é a nossa meta, o nosso desafio hoje? Olhar para Jesus e conhecer o Pai através de Jesus. Como é que Jesus nos revela o Pai? Com toda a sua vida. Mas principalmente através da parábola do Pai misericordioso, em que ele mostra um pai esperando de braços abertos com misericórdia e acolhe o filho mais novo e acolhe o filho mais velho. E aí nós então temos acesso à imagem do Pai através de Jesus. E vamos já passando para o segundo momento de meditação. O que o texto me diz? É o momento de confrontar a palavra com a minha vida com a palavra, a experiência que eu tenho do Pai, com a experiência que Jesus nos mostra do Pai. Eu vou olhando para mim mesmo e eu posso fechar os olhos e imaginar o que eu penso quando eu contemplo, quando eu imagino o Pai. Talvez alguns atributos decorados, talvez alguns atributos que vieram da minha experiência familiar. Mas eu vou procurar dentro de mim aquilo que é de mais profundo que eu trago de experiência do Pai. E vou procurar analisar e refletir a minha caminhada, crescer no conhecimento do Pai. Como eu tenho crescido nos últimos anos no conhecimento do Pai. E vou também olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o que Jesus me diz em relação ao Pai. Qual passagem da vida de Jesus? Qual passagem desta parábola maravilhosa do Pai misericordioso que me toca em relação ao Pai? E assim, claro, se vier à minha mente alguma imagem do meu Pai, alguma lembrança, eu vou deixar essa imagem continuar. E assim já vamos passando para o momento de oração. E a meditação e a oração podem estar juntas, uma sequência da outra. Porque eu já peço: Jesus, mostra-me o Pai. Dá-me a graça, Jesus, de crescer no conhecimento de Deus. Eu quero ter hoje uma experiência profunda do amor de Deus. Uma experiência profunda do amor do Pai. Quero neste dia ser abraçado pelo Pai. Você pode até se abraçar se você quiser. E dizer para você mesmo: eu recebo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, no momento em que estou rezando agora, o abraço do Pai das misericórdias. Quero ter pelo Espírito Santo a experiência do amor do Pai que Jesus me revela, que perdoa, que acolhe, que ama, que me ensina a ser filho, que me liberta para ser aquilo que eu sou, que tira todas as amarras. Porque eu sou filho do Pai, eu tenho acesso, eu tenho direito, pela salvação de Jesus, a ser filho amado do Pai. É o meu Pai, é o Papai, é o Pai nosso, que me ensina a perdoar o meu pai, a acolher o meu pai, a minha família, e me ensina a transbordar em amor.
E assim nós vamos já para o momento de contemplação. Nesse momento em que eu vou deixar a palavra de Deus cair fundo na minha alma, o amor de Deus cair fundo no meu ser, e eu quero agora experimentar a liberdade interior. A força da libertação interior. Ser liberto de todo mal em nome de Jesus. O amor do Pai pela palavra de Jesus me liberta de todo mal agora. Porque eu sou filho amado de Deus, do Pai. Nasci para ser filho amado do Pai. E assim a palavra me dá vida nova, me transforma, me liberta e me faz transbordar esse amor por onde eu passar no dia de hoje. Fique um momentinho em silêncio. Acolha o amor de Deus na sua vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Senhor, nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Senhor, volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Senhor, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Quando estamos reunidos em Teu nome, as muralhas caem. Quando estamos reunidos em Teu nome, tudo novo se faz. Quando estamos reunidos em Teu nome, o céu se abre. Maranata, nuvem de glória, Espírito Santo vem. Quando estamos reunidos